Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro PLD. Vou convidar para fazer parte aqui do nosso evento o Humberto Alencar, o gerente de preços. Boa tarde, Lilian. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui agora para o encontro PLD, o segundo encontro do mês de junho, né, referente ao mês de junho, né? Eu acho que o encontro passado ainda foi realizado no mês de maio, mas já era referente à primeira semana operativa do mês de junho. Acho que só vale comentar, né? A gente está fazendo esse encontro hoje, né? Daqui a pouco tem um recado, mas só reforçando, a gente está fazendo esse encontro hoje, uma vez que o próximo Decomp, né, ele vai ser divulgado na quarta-feira, né? Então, que seria a nossa data costumeira, né, do encontro do PLD, basicamente ali 2 semanas antes do PMO, mas uma vez que a gente, desculpa, na semana anterior ao PMO, mais uma vez que a gente vai ter o feriado de Corpus Christi, né? Aqui na CC até a gente não vai ter, né? Uma vez que já foi antecipado, mas o ONS vai ter e a divulgação vai ser na quarta-feira. A CCE também vai acompanhar e já fazer a divulgação do deck do Decomp na quarta-feira, né? Então, por isso que vocês devem verificar uma apresentação um pouco mais sucinta hoje, no qual a gente não vai trazer, né, a apresentação da parte da projeção do PLD, né? A gente costuma rodar ela com base na revisão 2, né, ou exatamente uma revisão anterior ao PMO, às vezes revisão 3, né, mas nesse mês seria revisão 2, e por isso, né, na próxima, só na próxima semana a gente deve fazer essa execução. Essa projeção ela deve ser divulgada, então, no Informa CCE, lá da quarta-feira, e mais detalhes podem ser acompanhados lá depois dessa atualização. Então, dando sequência aqui, né, em relação ao encontro do PLD, a gente relembra, né, que quaisquer dúvidas referentes ao tema, né, de preço, modelos, deve ser encaminhada através do bate-papo, né, disponível aqui no chat. A gente só reforça, né, que sejam enviados para todos os membros da equipe, né, assim, de modo que todo mundo vai receber o questionamento, todos os membros da equipe vão receber as perguntas, né, os questionamentos ao mesmo tempo e já vai conseguir dar sequência para responder da melhor forma possível o, as questões. Qualquer problema, né, em relação a enviar a pergunta através aqui do bate-papo e durante o evento, né, a gente reforça que deve ser encaminhada através de preco@cce.org.br. A gente pede que dúvidas, né, e indicações que sejam realizadas após o encontro, que elas sejam encaminhadas para atendimento@cce.org.br. Porque às vezes ela vai chegar na caixa de preço e vai demorar um pouco mais para a gente encaminhar esse questionamento ali para atendimento, né? Então a gente orienta sempre mandar direto para atendimento@cce.org.br, que aí já vai ser aberto, né, o chamado e vai ter um tempo ali de atendimento, né? Então a gente que, tem que procurar a melhor resposta dentro daquele tempo para fazer a resposta aos chamados e dúvidas. Então, além desse atendimento @cce.org.br, ele pode ser encaminhado, pode ser feita, né, a dúvida através do telefone 0800 881 2233, que é a central de atendimento aqui da CCE. Bom, o objetivo do encontro do PLD é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de modelos, né, buscando aqui apresentar as principais modificações nos arquivos de entrada do modelo de formação de preço, análise dos principais fatores que influenciam na formação do PLD e validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. A gente tem o objetivo, né, de estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para o recebimento de sugestões para o aperfeiçoamento deste evento e dos nossos boletins e apoiar os agentes aí nas suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, como eu comentei, né, a nossa agenda está um pouquinho mais curta em relação àquela parte referente à projeção do PLD, como a gente já indicou. Essa execução da projeção do PLD vai ser feita aí durante esse final de semana. Então, né, lá por quarta-feira da semana que vem, a gente deve divulgar a projeção no nosso boletim Informa CCE, que a gente divulga diariamente aí nos dias úteis. Bom, passando aqui para os pontos de destaque, né, antes de passar a palavra para o Guilherme Freire, vou comentar um pouquinho em relação à divulgação dos decks, né? Como eu já comentei no início
do evento, a divulgação da próxima semana, a quarta semana operativa de junho, ela vai ser realizada na quarta-feira, dia 15 do 6, né? Acho que aqui ficou errado a data do feriado, né? O feriado é exatamente no dia 16, e no dia 17 será o dia ponte, né? Então, o ONS deve folgar, né, esse feriado. A CCE não, né? Como eu já comentei, a CCE já antecipou isso naquele momento da pandemia, né? Que foi, alguns feriados já foram antecipados, então a CCE vai continuar trabalhando normalmente aí na quinta e na sexta-feira, de feriados, né? Então, depois a gente corrige aqui a data do feriado, né? Mas só lembrando que no dia 17 é o dia ponte, por isso, né, que a divulgação vai ser no dia 15. A CCE, então, vai divulgar o Decomp, né, com base ali para a semana operativa do dia 18 ao dia 24, né, no dia 15, e lembrando, né, que a divulgação do DCEM vai ocorrer de maneira normal, né, sem nenhuma influência aí do feriado. Em relação aos pontos de destaque, né, a gente traz também um novo item ali no materiais de apoio, que a gente divulga na nossa página de preço, né, associado aí às disponibilizações das notas técnicas referentes a questões associadas a preço, né, como, por exemplo, a questão daquelas notas técnicas de inconsistências, né, encontradas no preço, que está balizado ali pela 843, que a gente deve mandar para a ANEEL com base nas ocorrências aí de inconsistências, né, e mostrando ali o que motivou e os principais tratamentos para que não ocorra novamente. Além disso, né, outras notas técnicas também associadas a preço vão estar disponíveis aí nesse link, né? Ainda a gente está só fazendo um último ajuste, né, para outras notas técnicas, por exemplo, como o custo de déficit, que eu acho que nesse momento não se encontra lá nesse link, né, mas a gente está ajustando também para adicionar essas outras notas técnicas também, que são divulgadas aqui pela área de preço. Bom, agora eu chamo o Guilherme Fredo para ele comentar aqui um pouquinho em relação aos FTs e os demais destaques aí desse encontro. Obrigado, Humberto. Só pegar aqui o apontador. Bom, no que tange aqui, então, as forças-tarefas, né, a gente tem apenas uma novidade da FT New Wave, né, dia 2 do 6 foi feita a validação da versão 28.3, e os próximos passos dessa versão, né, dessa FT, aliás, será o envio, né, do relatório por e-mail para a contribuição dos agentes, né? Lembrando que a gente está em uso aí do modelo New Wave, a versão 28. Para FTD Comp, a gente segue ainda sem previsão de abertura da FT, em uso a versão 31. Para FT GVASP, a mesma situação, que é a Decomp, né? Em uso a versão 9, sem previsão de abertura. E para FTD 100 tem esse ciclo que foi iniciado lá no dia 15 do 12 do ano passado, né, de 2021, que agora tem uma previsão para abertura, né, de uma FT aqui na segunda quinzena de junho, para validação, então, da versão 19.0.29. No entanto, ainda sem data definida. Bom, o próximo destaque o próximo ponto de destaque, que é o GT Metodologia, né? Ele convida a todos para o webinar sobre modelagem de Unit Commitment hidráulico. Esse webinar ele acontecerá amanhã, né? No dia 9, quinta-feira, das 9 ao meio-dia e 30. Então, ele tem o objetivo de fomentar, né, as discussões sobre essa modelagem de commitment hidráulico, uma vez que, né, esse tema ele é um forte candidato a ser colocado aí como prioridade para a CEPAMP nos próximos ciclos, né? Então, o evento contará com 9 apresentações, né, 15 minutos cada um. Aqui eu deixo um cronograma de todas as apresentações e qual será a ordem aqui dos apresentadores. Deixo também o link aqui para quem quiser, né, quem não recebeu pelo e-mail, mas já foi enviado o cronograma e também o link. E um aviso que esse link é aberto, né, para quem pode ser compartilhado para todo mundo, para todos os interessados em universidades ou outros centros de pesquisas que possuem interesse neste tema, né? E outro aviso importante é que esse encontro ele será gravado e posteriormente vai ser divulgado, né, para o público em geral, por nós aqui da coordenação da CEPAM.
E, por fim, qualquer dúvida aí que tiver, a gente está disponível pelo e-mail gtmet.cepamp@cce.org. E, por fim, a gente tem um destaque que a gente já trouxe em reuniões anteriores, né, que é sobre a versão do SMAP 3.0.4, que ela está prevista para entrada oficialmente no PMO que vem, né, de julho, ali no dia que vai acontecer no dia 23/6, reforçando que a notificação para os agentes, né, ele veio através, primeiramente, de um comunicado, né, que foi no dia 24/5. Depois, no PMO de junho, também foi reforçado e avisado que essa nova versão do SMAP seria entrada em vigor em julho, aqui no PMO de julho. E no último encontro PLD, né, no dia 29/5, a gente também reforçou este ponto. Lembrando que essa versão ela não muda resultado, né? E a versão que vai usar a leitura de dados de precipitação, que é um dos dados de entrada, um aprimoramento dessa nova versão, ele será usado e será colocado só em 2023. E nessa ocasião, vai ter uma data para fazer todo esse movimento, né? E também vai ter uma operação sombra quando isso for acontecer. Bom, em questão de ponto de destaque era isso. Agora eu passo a palavra aqui para o Rodrigo Zambuja para ele continuar a apresentação. Obrigado, Fredo. Boa tarde a todos. Dando continuidade aqui na apresentação. Só pegar o contador aqui. Foi. Agora, seguindo aqui a nossa agenda, vai falar um pouco do cenário hidrometeorológico que foi verificado até o momento do mês de junho e a perspectiva aqui para o restante do mês. Que eu não estou conseguindo trocar de... foi. Aqui, inicialmente, nesse primeiro slide, a gente fala um pouco das chuvas verificadas e previstas na primeira semana operativa do mês de junho, que iniciou no dia 28 de maio até o dia 3 de junho. A gente aponta aqui que inicialmente estava sendo previsto chuvas, bem onde o histórico normalmente nos indica para esse período, ou na região norte do país, ou extremo norte aqui da América do Sul, ou na região sul do Brasil. Eram previstas chuvas de certa forma significativa nas principais bacias do submercado sul e parte das bacias ao sul do sudeste, Paranapanema e Baixo Paraná. E o que foi efetivamente verificado é o que a gente indica nesse segundo mapa. A escala de cor são as mesmas, a gente nota que os volumes foram bem expressivos e acima do que estava sendo previsto anteriormente, principalmente aqui no sul. E para ter uma ideia de intensidade, a gente traz imediatamente aqui embaixo um gráfico de anomalia, diferença dessas chuvas verificadas nessa primeira semana com relação à média histórica justamente desse intervalo desses dias. Pelo tom de cor azul aqui a gente nota bem claro que foram chuvas bem significativas, bem acima da média histórica, e quando comparada do que foi previsto anteriormente lá na revisão 0, aqui a gente traz um gráfico de radar para as bacias que utilizam o modelo chuvazão SMAP, em amarelo o acumulado previsto lá no início do mês, e a revisão 1, e o que foi efetivamente verificado. Essa linha azul fica bem claro aqui que as principais bacias do Submercado Sul, tanto Uruguai quanto Iguaçu, apresentaram volumes acima do que estava sendo previsto, em torno de 30 milímetros no Uruguai e 41 milímetros na bacia do Rio Iguaçu. No Paraná, no Baixo Paraná, aqui, principalmente incremental de Itaipu, os volumes foram inferiores, e no Paranapanema foi ligeiramente superior, bem como na bacia de Itaipu. A gente relembra aqui um cenário bem semelhante do que nós verificamos no início no nosso mês anterior, mês de maio de 2022, nós tivemos um episódio bem significativo de chuvas já na primeira semana operativa, e no restante do mês tivemos um cenário de recessão, mas dado o cenário bem otimista em termos de chuva e, consequentemente, no impacto das afluências em termos de IENA, foi suficiente para manter os valores ainda acima bem acima da MLT. E aqui falando um pouco para as semanas seguintes, aqui a gente traz, na parte de cima aqui do slide, segunda semana operativa, embaixo terceira. Aqui a gente traz o que estava sendo projetado lá na revisão 0, início do mês, para a segunda semana do modelo, que considera o modelo SMAP, do dia 4 ao dia 10. Eram previstas algumas chuvas ainda nas principais bacias do Submercado Sul. Quando chegou na última quinta-feira, foi feita a revisão 1,
foi verificado que esses acumulados de chuva estiveram deslocados para sul, ou seja, parando de atingir de maneira significativa o Bacia do Rio Iguaçu e o Baixo Paraná. E é justamente o que a gente traz novamente aqui no gráfico, em amarelo, que estava sendo previsto inicialmente, quando chegou na revisão 1, esse azul mais escuro, teve essa redução em termos da expectativa de precipitação acumulada para a segunda semana operativa do mês de junho, como a gente deixa indicado aqui nos deltas, para a Bacia do Rio Iguaçu, Paraná e Paranapanema. E para a semana 3, lembrando aqui que na revisão 1, na quinta-feira anterior, a segunda semana considera também o modelo SMAP, aqui a previsão do GFS para a terceira semana, já indicando uma redução significativa em termos de precipitação esperada para a terceira semana operativa, foi do dia 11 ao dia 17, o que fica bem evidente aqui no gráfico de radar com relação à chuva acumulada. Refletindo essas informações em termos de precipitações previstas, verificadas e revistas, a gente traz aqui a revisão de IENA por semana operativa para cada um dos submercados. Aqui a linha cinza nos indica a revisão 0 no início do mês, e aqui em laranja a revisão 1, quinta-feira passada. O que a gente destaca aqui, que fica bem claro em termos percentuais, esse aqui é em termos percentuais de expectativa para fechamento do mês, que todos os submercados, com exceção do norte, que passou de 76% para 78%, todos eles indicaram uma expectativa de redução nas expectativas de IENAs para o mês de junho. Mais significativamente aqui em termos de sul, 2.130 megawatts médios de redução no mês, e o sudeste com 1.6 GB, reduzindo a expectativa para o mês. E aqui a gente destaca esse cenário anterior que a gente falou em termos de chuvas, com esses volumes da primeira semana operativa vindo acima do que estava sendo projetado. A gente destaca aqui que essa primeira semana operativa do Submercado Sul vindo com 9 gigawatts médios acima do que estava sendo projetado, essa distância aqui da semana 1, da revisão 0, para a revisão 1. Em contrapartida, para a semana 3, como a gente viu anteriormente, essa expectativa de uma redução significativa em termos de chuva. Saímos aqui dessa linha cinza para uma queda de 7,2 gigawatts médios nessa terceira semana operativa do mês de junho para o sul, passando aqui para baixo. Compilando essas informações em termos mensais, e aqui fazendo aquela revisão que a gente comumente apresenta nessas reuniões, aqui a gente traz para os 4 submercados, em termos mensais. Aqui eu vou explicar o que tem em cada um deles, são o mesmo gráfico para cada um dos submercados. Em amarelo a gente traz a nossa mínima mensal de todo o histórico de 31/2021. Em azul mais escuro é a nossa MLT. Em cinza a gente traz os valores imediatamente verificados em 2021, nosso ano anterior, para fins de comparação. E aqui em laranja, com valores percentuais, a gente traz o que já foi verificado ao longo de 2022, nesses 5 primeiros meses do ano. E aqui em azul, mais claro, a gente traz a revisão 1, feita na semana passada. O que fica bem claro aqui, a gente teve um início de ano bem com valores de IENA bem elevados, acima da MLT aqui no norte, os 4 primeiros meses do ano, seguindo aqui o comportamento da MLT, se a gente entra num período de recessão em termos de afluência, já com valores abaixo da MLT em maio, e essa expectativa de 78% no mês de junho, muito semelhante ao que a gente verificou no Nordeste, com essa queda seguindo justamente esse cenário, essa nossa comportamento médio histórico que a gente espera, com 63% da MLT. Ambos submercados norte e nordeste ocupando os valores em termos de ranking da parte do nosso pior, do nosso histórico, o nordeste com 24ª posição, o nordeste com 13ª posição. O sudeste iniciou o primeiro mês com valores acima da MLT e vem nessa tendência de queda já nos últimos 3 meses, ocupando aqui um terceiro pior junho do histórico projetado nessa revisão para fechamento do mês, com esse 67%. E diferentemente desses outros submercados, o sul vem com essa tendência de acréscimo, já valores próximos ao MLT já desde o mês de março, e essa tendência de vir valores bem acima da MLT, com 203 no mês de maio e com a última revisão 1 do mês de junho aqui com 170% da MLT. Caso isso se configure, deverá ser o 13º melhor sul no mês de junho no histórico. Um compilado total para o SIM, considerando essa revisão 1, com 87% da MLT, ocupando aqui o 29º pior junho do histórico para o SIM.
Agora, rebatendo essas informações para um período, para uma janela de tempo que se inicia lá em outubro, aqui no caso, em outubro de 2021 até junho de 2022, considerando a revisão 1, aqui nós ranqueamos em todo o histórico essa janela de tempo, entre outubro e junho. O que a gente destaca aqui é que o nosso ano corrente, dado esse nosso cenário de afluências impactadas pelos primeiros meses dessa janela de tempo, até pelo menos aqui até o mês de fevereiro, principalmente em termos de sudeste, ocupando valores da nossa faixa entre os melhores históricos, 43º lugar, bem próximo aqui à nossa metade, mas já com valores abaixo da MLT para esse período, 99%, cerca de 1 gigawatts médios abaixo da média histórica que a gente espera para esse período de outubro a junho. Quando, para fins de comparação, quando a gente compara essa nossa janela do ano anterior, ou seja, outubro de 2020 a junho de 2021, nós estivemos no pior do histórico, com cerca de quase 27 gigawatts médios abaixo dessa média histórica para esse período. Agora, falando um pouco da previsão para o restante do mês de junho, aqui a gente traz chuva acumulada em até 15 dias, essa é uma previsão do GFS, que é a média de 31 cenários inicializadas hoje a 0T do dia 8 de junho. E aqui nós acumulamos as chuvas em 3, 5, 7, 10 e 15 dias à frente, pegando aqui uma janela do dia 9 até o dia 23, ou seja, pegando aqui o restante dessa segunda semana operativa, toda a terceira semana operativa e grande parte da quarta semana do mês de junho. O que a gente chama atenção já quando a gente olha esses primeiros mapas até 7 dias de chuva acumulada, é que a gente tem chuva acumulada aqui até 3 dias à frente, em parte entre o norte da região sul e sul da região sudeste, pegando até parte do Madeira na região da Bolívia, e a gente nota que os acumulados em 5, 7 e também 10 dias não muda muitos valores, ou seja, a gente, nos próximos, tirando essa chuva de 3 dias à frente, a janela, lembrando que esses 3 dias fecha essa segunda semana operativa, uma janela que pega a terceira semana operativa vem com um cenário bem deficitário de precipitação, bem como nós indicamos nos slides anteriores ali, a perspectiva da revisão para a semana 3. Então, a gente espera aqui algumas chuvas ainda pouco expressivas ainda nessa segunda semana operativa, mas um cenário bem pessimista em termos de precipitação, onde a gente espera a chuva nessa época do ano, na semana 3, com uma expectativa de retorno aqui na semana 4, quando a gente já pega aqui um acumulado de chuvas em até 15 dias. Deixando bem claro aqui que os maiores volumes acumulados estão beneficiando as principais bacias do Sul-Mercado Sul, bacia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Uruguai e também incremental de Itaipu beneficiando o Baixo Paraná, beneficiando também incremental de Itaipu no Sudeste. Rebatendo essas informações qualitativas em termos quantitativos, aqui a gente traz também, em termos de gráfico de radar, como nós mostramos anteriormente, a expectativa aqui por semana operativa. Aqui falando a respeito da semana 2, nossa semana corrente. Só para deixar isso bem claro aqui, nós utilizamos as previsões oficiais das revisões, da revisão 1 anterior, de quinta passada, e atualizamos essa perspectiva considerando o PSAT verificado até hoje, do dia 8/6, e a previsão por conjunto até 14 dias à frente, considerando a remoção de diversos 3 modelos, que pegaria até dia 22, pegando grande parte da 5 dias da quarta semana operativa. Aqui para a semana 2, nossa semana corrente, fica bem claro que a gente tem uma expectativa de que as chuvas no centro-sul do país se verifiquem acima do que estava sendo previsto, isso para Uruguai, Iguaçu, Baixo Paraná e Paranapanema, vindo acima do que estava sendo previsto anteriormente, para a nossa semana corrente. Para a próxima semana, semana 3, fica bem claro, muito possivelmente a nossa pior semana em termos de precipitação do mês de junho, ausência de chuvas expressivas nas principais bacias do Sim, e já que para a semana 4 a gente já tem uma expectativa de um novo incremento de chuvas na região sul, bem como a gente falou anteriormente, quando a gente viu o mapa de precipitação acumulada até 15 dias à frente, e a gente segue aqui com uma perspectiva mais otimista para chuvas da bacia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Uruguai, na quarta semana do mês de junho. Agora falando aqui a respeito das temperaturas, bem como o Humberto destacou no início da apresentação, a gente está fazendo essa reunião antes do que
antes, em termos de uma semana, do que a gente costuma fazer. E aqui, no caso, no momento, a gente só tem, em termos de temperatura verificada, a primeira semana operativa do mês de junho. E a gente destaca aqui esse dipolo bem claro, entrando numa linha de temperaturas máximas abaixo da média histórica, somente no submercado sul, e também grande parte do norte aqui mais associado a chuvas, temperaturas dentro da normalidade, mas com valores ainda acima da média na maior parte do sudeste e nos principais centros urbanos. Isso foi o que nós verificamos na primeira semana operativa de junho. Para quem vem acompanhando os valores de temperatura prevista, verificado ao longo dessa semana, a gente nota que os valores, nós tivemos um acréscimo das temperaturas em termos de sul e uma ligeira redução em termos de temperaturas no sudeste, aqui principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, muito impulsionado por uma frente fria. Acredito que antes de ontem reduziu levemente as temperaturas e até sexta-feira deve causar uma nova redução. Mas para a semana 3, a gente espera uma nova queda expressiva das temperaturas, mais significativas do que nós estamos verificando na nossa semana corrente. E aqui, que a gente consegue observar bem claro nesse gráfico que nós atualizamos diariamente no Informa CCE, aqui nós trazemos as temperaturas em termos diários, o valor mínimo, máxima e o índice de calor, calculado a partir aqui da umidade relativa e da temperatura do ar. E aqui a gente traz para os principais centros consumidores de cada um dos supermercados. E a gente destaca aqui, em termos de Porto Alegre, aqui representando o Supermercado Sul, essa tendência já teve um acréscimo das temperaturas em relação à semana 1, mas a partir do primeiro dia da próxima semana operativa a gente deve ter uma queda significativa das temperaturas, e a gente acredita que as mesmas estejam na próxima semana inferiores em termos médios, semanais, inferiores à semana corrente. E o mesmo a gente espera para o sudeste, principalmente aqui em termos de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma redução de temperatura nos primeiros dias da próxima semana operativa, dia 11, e as mesmas se mantenham ligeiramente inferiores ao que nós verificamos na semana 2, que é a nossa semana corrente. Agora, para falar da análise de acompanhamento da carga, eu vou passar agora a palavra para a Geisa. Deixa eu só. Obrigado. Me avisa se foi aí, Geisa. Vou só. Ainda não. Agora foi. Foi. Obrigada. Vamos falar agora do comportamento da carga de junho. Antes de falar um pouco do comportamento da carga e da revisão, eu vou fazer algumas observações com relação à situação econômica. Na semana passada saiu o PIB trimestral para esse primeiro trimestre de 2021, né? E com relação ao mesmo período de 2021, o crescimento do PIB trimestral foi de 1,7%. E quando comparado com o quarto trimestre de 2021, o crescimento foi de 1%. Isso agregado ao fato de já se ter visualizado um melhor desempenho da atividade econômica no país, fez com que o mercado, né, revisse a expectativa com relação ao crescimento do PIB. No último relatório Focus, que saiu essa semana, a expectativa de crescimento do PIB ela passou para 1,2%, quando comparado com a última divulgação do relatório Focus, que, se eu não me engano, foi na primeira semana de maio, a expectativa de crescimento era de 0,7% para o PIB. Isso também leva em consideração o fato de se esperar que o PIB do segundo trimestre também apresente bom desempenho. Outro ponto que é interessante observar é que a gente ainda segue, né, com uma relativa pressão inflacionária. Existe ainda, né, principalmente para o setor industrial, gargalos na cadeia, né, que fazem com que os preços dos insumos sejam maiores do que os esperados, né? Então, para o setor industrial, ainda se tem uma situação delicada. E aí, com relação à indústria, os próprios resultados da produção industrial indicam que
a indústria ela vai crescer meio de lado. Com relação à questão meteorológica, na primeira revisão, né, da carga, que se observou que as premissas que estavam sendo adotadas, principalmente para o Nordeste, que foi o que foi efetivamente revisto, e para o Norte, mas muito mais para o Nordeste, era com uma expectativa de precipitação muito mais baixa do que efetivamente estava ocorrendo. Então, isso impacta muito no submercado do Nordeste e do Norte também. Então, as previsões foram revistas. Com isso, da primeira do PMO, né, da primeira versão do PMO para a primeira revisão, houve uma queda de 230 megawatts médios na previsão da carga do SIM, passando ela a ser de 66,988 megawatts médios. Na primeira semana, a carga foi revista, a maior, em 571 megawatts médios, mas para as demais semanas do período, do mês, né, de junho, elas foram revistas a menor, muito em função da revisão da carga para os submercados Norte e Nordeste. Outro ponto importante com relação ao Norte é que na primeira semana operativa, houve a parada de 2 consumidores livres, uma parada não programada. Isso fez com que a carga fosse inferior à prevista, até então prevista. Falando da carga por submercado, para o submercado Sudeste e Centro-Oeste, houve uma revisão a maior da carga de 84 megawatts médios, passando então a previsão do PMO de junho a ser de 38.340 megawatts médios. Na primeira semana, a carga realizada ela foi 837 megawatts médios. Só um minuto. Mãe, eu estou apresentando trabalho. Sim, foi 837 megawatts médios superior à carga então prevista. Isso se deu essencialmente devido ao aumento a temperatura realizada, ela foi superior à até então considerada. Para as demais semanas, já se considerou uma temperatura mais amena, então a previsão de carga não foi revista. Com isso, o crescimento da carga de junho de 2022 com relação ao mesmo mês do ano anterior foi de 0,3 percentuais, o que equivale a um crescimento de 115 megawatts médios. Para o submercado sul, a carga da semana 2 em diante também não foi revista, devido às premissas que estavam sendo consideradas serem adequadas, tá? E para a primeira semana, a carga ela foi realizada, ela foi 121 megawatts médios superior à até então prevista. E isso não tem uma justificativa em si associada com questões meteorológicas, visto que as questões meteorológicas realizadas foram essencialmente bem próximas das consideradas nas premissas. Bom, tanto que a revisão da carga ela foi de somente 12 megawatts médios, que foi uma revisão baixa da carga, passando a carga, então, do PMO de junho a ser de 111,685 megawatts médios. Com isso, a carga em junho, com relação ao mesmo mês do ano anterior, ela cresceria 0,4%, o que equivale a um crescimento da carga de 44 megawatts médios. Com relação ao submercado Nordeste, como eu comentei, foi o submercado onde as maiores revisões na carga foram realizadas, isso essencialmente devido à consideração de maiores precipitações totais do que até então estavam sendo consideradas no PMO inicial. Então, na primeira revisão, a carga ela foi revista a menor em 285 megawatts médios, passando a carga prevista a ser de 10.963 megawatts médios. Especificamente para a primeira semana, a carga realizada ela foi inferior à prevista em 259 megawatts médios. Com isso, o PMO de junho para esse submercado, com relação ao mesmo mês do ano anterior,
cresceria 0,3%, equivalendo a um crescimento de 38 megawatts médios. Com relação ao submercado norte, houve uma revisão a menor também, de 41 megawatts médios, devido a uma essencialmente também devido à consideração de maiores precipitações totais. Com isso, o PMO de junho ele passaria para 6.000 megawatts médios. Na primeira semana, em específico, o PMO realizado é 128 megawatts médios inferior ao previsto, e isso se deu essencialmente devido à parada de 2 consumidores livres, uma parada não programada, e essa parada representa uma queda da carga de 100 megawatts médios, relativamente representativa para esse submercado. Para as demais 2 semanas, a carga foi revista, considerando questões climatológicas. Com isso, o crescimento da carga de junho de 2022 com relação a junho de 2021 seria de 0,9%, o que corresponde ao aumento da carga de 51 megawatts médios. Vou falar um pouco, dar um resumo agora da projeção da carga. Com relação ao SIM, a carga de junho de 2022, ela cresceria, né, comparado com junho de 2021, 0,4%. Quando se olha o período todo de janeiro a junho, considerando o mesmo período de 2021, a carga ela estaria crescendo 1,1%. Tá? O que a gente pode observar, que é interessante também apontar, é que essa primeira revisão da carga de junho, ela se afastou um pouco a menor da primeira revisão quadrimestral em 0,2 gigawatts médios. Isso equivale a uma diferença, né, percentual de 0,3%. Falando um pouco de novo da questão econômica, né, porque o relatório Focus ele passou muito tempo sem ser divulgado. Foi divulgado essa semana, foi um press release, na verdade, não foram resultados parciais, não foi o relatório como um todo. Mas vale observar alguns pontos. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que, com a melhoria da atividade econômica, principalmente também no comércio e serviços, o bom resultado do PIB trimestral levou a revisão, né, das expectativas, passando da expectativa do PIB a ser de 1,2%, estando essa expectativa muito próxima da expectativa de crescimento do PIB que foi considerada no plano. E aí essa afastou um pouco da expectativa de PIB da primeira revisão quadrimestral, então possivelmente na segunda revisão quadrimestral as projeções de PIB talvez sejam revistas. Para 2023, no relatório Focus, a previsão de crescimento do PIB está na casa de 0,75%, enquanto no último relatório estava na casa de 1%. Outro ponto importante a observar é a persistência da inflação, né, e a expectativa do mercado, né, em relação ao aumento da inflação. A inflação na última divulgação, tinha uma expectativa de inflação na casa de 7,9%, enquanto na divulgação dessa semana, o relatório Focus, a mediana está em 8,89%, mas existem expectativas próximas dos 9% para a inflação, que realmente a gente passa por um período de inflação alta e persistente. Tem uma certa estabilidade cambial, né, de expectativas em relação ao câmbio, e a Selic, a expectativa segue que ela esteja na casa dos 13,25%, e que na próxima reunião do Copom a Selic ela seja revista a maior. Eu acho que o que eu tinha para falar da parte econômica encerrou. E aí Obrigado, agora eu vou passar para o Humberto.
Obrigado, Só Geisa. passar Obrigado, Zambuja. Obrigado, Fredo. Só esperar receber o controle aqui. Aí eu já dou sequência. já vou passar aqui o controle para você. Beleza? Posta. Designar como. Sim. Obrigado, Geisa. Bom, dando sequência, né, como de costume, a gente fala um pouquinho em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD. A apresentação está bem semelhante ao que a gente apresentou lá no encontro do PLD, né, com a ressalva que aquela questão da transposição, né, a gente já está considerando, né, nesse mês, igual ao ONS, então a gente não trouxe aqui, mas a gente traz aquela indicação que foi feita pelo ONS no PMO de junho, da questão, né, de representação da interligação ali com Roraima ao Sistema Interligado Nacional, né? Então, existe a expectativa aí do ONS conseguir representar agora no PMO de julho, né? Ele ainda está buscando as informações para conseguir fazer essa representação, independente, né, do ONS conseguir ou não, né, representar em julho, a CCE vai começar a seguir, né, essa representação a partir do PMO de agosto, né? Então, caso o ONS consiga, né, fazer a representação ainda no PMO de julho, a gente não vai seguir, mas caso, né, não seja possível a tempo fazer a representação durante o PMO de julho, e só ser realizado no PMO de agosto, a CCE vai representar de maneira conjunta a ONS. Cabe destacar, né, que atualmente, né, no último DMS a transmissão, a data de tendência dessa linha, no DMS a transmissão de maio, era de 28 de setembro de 2024, né? Ou seja, seria considerado ali a entrada dessa linha de transmissão e, consequentemente, interligação no PMO de junho de Roraima, considerando, né, a data ali de outubro de 2024, né? Lembrando que ainda esse mês ainda teremos o DMSE a transmissão e que pode, inclusive, né, ajustar essas datas aqui também. Bom, em relação à resolução CNPE 22/2021, né, a gente costuma aqui apresentar as datas limite, né, para as questões que serão dadas previsibilidade. Então, para o PMO de julho de 2022, foi consideradas as informações divulgadas até o dia 25 de maio de 2022 e que que não configuravam erro, né, ou atualização de calendário predefinido, conforme a regulação da ANEEL, e que, por exemplo, o comunicado do SMAP, né, foi divulgado no dia 24, justamente para garantir essa previsibilidade. Em relação ao PMO de agosto, uma vez que o PMO de agosto deve ser realizado nos dias 28 e 29 de maio, ou desculpa, de junho, então a data limite é o dia, desculpa, o PMO de agosto deve ser realizado nos dias 28 e 29 de julho, né? Então a data limite é exatamente um mês anterior, que é exatamente dia 29 de julho de 2022. Bom, em relação ao histórico do PLD, né, acho que a gente mantém aqui, né, janeiro ainda um pouco fora do preço mínimo, de fevereiro de 2022 em diante, a gente teve a manutenção do preço no valor mínimo, inclusive para o mercado sudeste, né, que é o representado, é o mercado sudeste, e depois a gente abre hora a hora ali nos próximos slides. E na primeira semana de junho a gente tem o valor do PLD no mínimo de R$ 55,70, né? Mas com a segunda semana já em alguns momentos, principalmente ali na carga pesada, né? Para esse período do ano, né? Que é mais ali no final do dia, 6 horas da tarde aproximadamente, a gente tem algumas elevações do PLD saindo do valor piso de R$ 55,70. Em relação ao mercado Sudeste, né? Em relação ao mercado Sudeste, a gente tem aqui então a manutenção do PLD no piso desde fevereiro de 22, assim como a gente mostrou, e nos últimos dias, né, a gente tem uma pequena oscilação aqui, que nesse gráfico quase, né, não é perceptível, né, mas já saindo do valor mínimo de R$ 55,70. Em relação ao mercado Sul, comportamento bem semelhante, principalmente aqui no final do horizonte. Nordeste, já em meados de janeiro, chegando a valor mínimo e se mantendo até nesses últimos dias agora desse mês, né, no qual o Sudeste, o Sul e o Nordeste costumam, né, a grande maioria dos momentos, estar acoplado em termos de PLD.
E o Norte, já desde o começo ali do mês de janeiro, já um pouquinho antes do Nordeste mesmo, já apresentando valores no piso. A gente deixa mais como um histórico ali para consulta. Bom, em relação ao modelo Decomp, a opção de custo futuro, né, de junho de 2022, né, agora considerando a segunda semana, lembrando que a primeira semana a gente já mostrou no encontro do PLD passado, né, realizado na semana passada, na segunda-feira, por isso, né, que a gente só traz da primeira para a segunda semana operativa. O passo mais impactante, né, em termos de atualização da opção de custo futuro, foi o passo de vazões, como a Zambu já mencionou, o principal impacto está associado ali à redução de previsão de vazão, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, com destaque, né, na região Sul, que teve uma realização até acima na primeira semana, mas a substituição ali do SMAP por modelo, desculpa, do Previvaz por modelo de chuva-vazão e expectativa, né, de manutenção de não ocorrência de chuva ali a partir da terceira semana, reduziu, né, a ENA observada principalmente no mercado do Sul. Então, esse teve um impacto aqui de elevação da ordem aqui de 15 reais aproximadamente. Em relação ao próximo passo, né, mais significativo, é o passo de armazenamento, e a gente vai detalhar no próximo slide. Em relação ao passo de armazenamento, né, como a gente pode observar, ele tem uma elevação aqui no preço, apesar, né, de que para o SIM como um todo ele ficou acima, em termos de energia em megawatt-mês, de 795 megawatt-mês, mas com reduções no Sudeste, no Nordeste e no Norte, e elevação apenas no mercado do Sul. Então, o que a gente fez? A gente fez uma decomposição apenas do passo de armazenamento, né, atualizando por submercado. Então, a gente vê o impacto mais significativo aqui da redução do submercado do Sul, né, em termos de armazenamento, em relação à expectativa, teve um impacto mais significativo na elevação do PLD no passo de armazenamento, né, principalmente quando a gente analisa ali os REs Itaipu, e tem mais um ou outro que agora não me lembro, não me recordo, né, mas em termos de submercado, ele teve um impacto mais significativo. Em termos do Sul, tem uma queda, né, exatamente seguindo nessa questão de ter uma elevação na expectativa, mas, né, não, apesar de ser de ordem maior, né, ela não teve impacto tão significativo na redução do preço. Em termos do Nordeste e do Norte, né, depois dessas pequenas elevações, elevaram o preço aqui, chegando, né, no valor de diferença, né, entre o passo de vazões e o passo de armazenamento. Em termos da curva oferta e demanda, né, a gente basicamente não tem nenhuma térmica por ordem de mérito, né, o valor de CMO na segunda semana da CCE de R$ 52,92 por megawatt-hora, lembrando, né, o limite de R$ 55,70 por megawatt-hora, que a gente considera, né, as usinas não simuladas individualmente, atendendo a carga, a flexibilidade térmica também atendendo a carga, flexibilidade hidrelétrica também atendendo a carga, né, e a carga propriamente dita do SIM, sendo atendida aqui, né, no valor da água. Em termos de intercâmbio, né, a gente tem basicamente nenhum preço desacoplado entre os mercados, com apenas um limite de transmissão sendo atingido, né, o limite aqui de fluxo do norte para o sudeste, né, nos patamares pesados e médios. Em termos de despacho GNL, né, a gente não tem nesse horizonte aqui, né, dos 9 meses programados agora na revisão 1, nenhum despacho antecipado aí, nem por ordem de mérito, nem por restrição elétrica, nem garantia energética, né? O que a gente observou esse último DEC, né? É uma expectativa ali de geração de inflexibilidade das usinas, né? Necessárias ali, se eu não me engano, para os testes de uma usina, de uma unidade a vapor, né? Então, se eu não me engano, é essa a descrição que estava, né? E que começaria aqui exatamente na semana seguinte, aqui, de 6/8 em diante. Em relação à função de custo futuro do Decomp, né, a gente compara aqui você vê o conjuntural, né, que vai ser atualizado, né, a gente só recorda que não foi considerado na revisão 2, foi divulgado no dia 6, né, o quarto dia útil desse mês, então a gente divulgou no dia 6, e vai ser utilizado a partir da próxima revisão, né, o dia 11 de junho agora, né, aqui está 11/4, né, mas é 11/6, né, depois a gente corrige antes de fazer a alteração, antes de subir novamente a apresentação, a gente atualiza essa data, né? Então, que a gente compara o CVO considerado na revisão 0 de junho, né, com o já publicado, né, divulgado em termos de CVU, né, para a revisão 2, e aqui, né, a gente considera ali um
uma informação prévia ali da disponibilidade da RV1, né? Então, essas curvas aqui vão ser atualizadas, né? Apesar do valor de CVU já serem, né, os valores que estão com base na atualização do CVU PMR da CCE. Então, a gente destaca aqui as usinas com indexador de JKM, né, Ibirité e Paulínia, né, lembrando que Paulínia é a usina do PCS, e Ibirité é uma usina, agora não me recordo o leilão, mas também é do quarto leilão em diante, pelo menos, para ter essa metodologia de atualização que atualiza agora no PMR. Então, ela teve uma redução, né, em torno de 15% aqui de redução no CVU dessas usinas. Em termos das usinas a óleo, né, a gente tem uma elevação em torno de 6, 7%. Na usina genérica de Porto Sergipe, uma elevação de 11,74% no combustível. E as demais usinas a gás, aqui associadas ao NYMEX, teve uma elevação aqui acima, né, de 23%. Em termos da cotação dos combustíveis, né, a gente traz aqui o histórico desde de junho de 19. A gente costuma, né, manter alguns marcos aqui para tentar explicar algumas oscilações de combustíveis, né, algumas têm característica direta, né, com essas datas, né, mas outras sofrem interferências de outros influenciadores, né. Mas a gente tenta delimitar os principais impactos aqui apontados. Bom, o que a gente traz em relação às cotações de combustíveis, né? Uma elevação aqui no óleo, né? Carvão mineral importado, né? Mas, se eu não me engano, tem em torno de 3% de impacto, o Brent em torno de 8,5%, o óleo diesel importado, uma redução bem pequena, na NYMEX 22%, né? A gente viu uma elevação maior nas usinas associadas ao NYMEX e uma redução mais significativa associada às usinas atreladas ao JKM. E o câmbio, né, que lembrando que a gente utiliza a cotação multiplicado vezes a taxa de câmbio, né, ela teve uma elevação de 4%, que acaba aí ou aumentando, né, ou reduzindo o impacto dessa atualização, dessas revisões dos índices de combustível. Bom, em relação ao Decomp, era isso que eu tinha para apresentar. Agora eu passo a palavra aqui para o Cássio, para ele detalhar um pouquinho em relação ao DCEM e o comportamento nessa primeira e segunda semana operativa do mês de junho. Obrigado, Humberto. Bom, então a gente traz aqui o acompanhamento dos resultados do modelo DCEM visto pelo DEC da CCE. A gente traz nessa apresentação os dados da primeira e da segunda semana de junho. A gente começa aqui com a primeira semana que agora está toda realizada. Ela iniciou no dia 28, finalizou no dia 3, a gente começa aqui com o balanço energético visto pelo modelo DCEM. Então, aqui na base, na cor vermelha, a gente tem a parcela de geração termoelétrica, que correspondeu a 5% do total médio dessa semana. Aqui, em amarelo, a parcela das usinas não simuladas individualmente, com 23% do total médio considerado nessa semana, um total ali de 15.760 megawatts médios. Quando a gente compara com a média das usinas não simuladas individualmente nos últimos 5 anos, que é aquilo considerado, por exemplo, no modelo Decomp, que é para o mês de junho de 19.585, a gente tem valores abaixo considerados no modelo DCEM. Só destacando que no modelo DCEM, essa grandeza é atualizada diariamente. E aqui na cor em azul a gente tem a parcela de geração hidráulica, que faz aqui o fechamento da demanda, principalmente aqui nos períodos de pico, com 72% do total médio, 49.776 megawatts médios para essa semana. E aqui no final da tabela a gente traz a parcela da carga, que também é atualizada diariamente no modelo DCEM, de 68.965 megawatts médios, ligeiramente acima daquilo considerado para essa mesma semana, essa primeira semana de junho, no modelo Decomp, que foi de 68.476. Aqui a gente traz um pouco mais de detalhes a geração das não simuladas individualmente para essa semana, separando aqui os dados por fonte. Em cima aqui a gente destaca os valores médios diários, eles não tiveram grandes modificações ao longo dessa semana, sempre por volta de 15 a 16 mil megawatts médios. E abaixo aqui a gente traz a tabela com os dados percentuais e médios de cada uma dos tipos de fontes. Então, PCH 20% do total médio, das pequenas termoelétricas
28%, solar fotovoltaica 7% e a parcela de geração eólica com 45% do total médio, como a gente viu no slide anterior, foi de 15.760 nessa primeira semana de junho. E aqui, por fim, a gente traz a curva do PLD, assim como nos meses anteriores, nos últimos meses a gente tem PLD acoplado no piso nos 4 supermercados, no valor de R$ 55,70 por megawatt-hora, e abaixo a gente traz a curva do CMO-CCE, ou seja, o PLD antes da aplicação dos limites regulatórios, também é acoplado em todos os supermercados, com modificações aqui marginais em alguns momentos. A gente só reitera ali a questão que a gente trouxe na semana passada, a gente vê um CMO é bastante inferior quando a gente compara com o CMO visto pelo modelo Decomp, que nessa semana foi de aproximadamente R$ 36 por megawatt-hora. Esse caso ainda está sob a avaliação do CPEL, a gente já sabe que tem relação ali com o acoplamento Decomp D100, que ocorreu durante essa semana, mais especificamente no caso da CCE. Assim que a gente tiver novidades com relação a isso, a gente pode atualizar os senhores. Agora a gente traz os mesmos dados agora para a segunda semana de junho. Semana a gente tem os resultados do modelo D100 até o dia 8. Então, são com esses dados que a gente vai apresentar os resultados. Então, aqui na base a gente tem parcela de geração termoelétrica, 6% do total médio dessa semana até então. A parcela das usinas não simuladas individualmente, 1/4 do total médio, próximo ali de 17 mil megawatts médios. Ainda abaixo da média dos últimos 5 anos, para junho, que é de 19.585, na comparação percentual 87%, e aqui a parcela de geração hidráulica em azul, com quase 70% do total médio da semana. A carga no modelo D100 vem ligeiramente inferior à carga considerada para essa mesma semana no modelo Decomp, 97% na comparação percentual, só destacando que a gente tem ainda mais 2 dias úteis aqui para o fechamento dessa semana. Aqui nesse slide nós trazemos a parcela das não simuladas individualmente, separado por fonte, novamente. Então, na base, a parcela de geração hidráulica com 18%, geração das PCTs 28%, fotovoltaica 7% e com 8 GB, totalizando 47% do total médio, seria a parcela da geração eólica. E acima a gente traz os totais médios, eles começaram bastante elevados aqui nos primeiros dias, até chegando a 19 mil no dia 5 e com reduções a partir do dia 7 e o dia 8. Por fim, a gente traz a curva do PLD e do CMO-CCE. O PLD, aqui nos 2 primeiros dias, ele estava no piso, nos 4 supermercados, e a partir do dia 6, a gente tem elevações bem pequenas, especificamente nos períodos ali de carga mais alta, em que o PLD, nos 4 supermercados acoplado, ele passa do piso. E aqui a gente só destaca o pico do PLD para esses dias que a gente tem realizado até então, ocorrendo no dia 7 às 18 horas, no valor de R$ 57,66 por megawatt-hora. Abaixo aqui a gente traz a curva do CMO-CCE, então com valores, tirando aqui os momentos de carga mais baixa, que o CMO está em 0, a gente tem valores também muito próximos ao piso de R$ 55,00 por megawatt-hora. Abaixo a gente traz R$ 55,70. E abaixo aqui a gente traz a comparação com o resultado do modelo Decomp, que a gente teria um PLD no piso, né, de acordo com os resultados da função de custo futuro desse modelo, e aqui os valores médios, máximos e mínimos do PLD. Então a média ficaria até então em 55,77 e o máximo, como a gente viu, de 57,66. Nesse próximo slide, como a gente tem trazido nas últimas semanas, a gente só traz aqui um gráfico relacionado ao vertimento turbinável, que mais especificamente do SIM, uma vez que a gente tem nesses momentos aqui o PLD acoplado nos 4 supermercados, mais especificamente aqui a gente traz a curva do CMO, da CCE. Então, aqui então a curva do CMO seria essa linha contínua e os momentos que a gente teve vertimento turbinável, né, que justifica ali o comportamento de CMO zero para esses supermercados, representado nas barras em cinza.
E, por fim, a gente traz um acompanhamento aqui dos atendimentos de intercâmbio para essa semana. A gente traz o deck do dia 4 de junho, seria o deck de sábado. Então, aqui em cima seria a curva do CMO-CCE para esse dia, para os 4 submercados. E aqui a gente nota aqui o desacoplamento entre o norte e o norte e o nordeste com relação ao sul e o sudeste, né? Então, esse desacoplamento aqui, ele é ocasionado por conta do atingimento do fluxo FNS mais FNES em 2 momentos ali do dia, no período de carga mais alta, então, a causa desse desacoplamento, e também a gente tem o desacoplamento do sul com o sudeste, ocasionado pela importação, pelo atingimento do limite da importação sudeste centro-oeste. Aqui também, em alguns momentos, na carga mais alta. Finalizando a parte do PLD horário, a gente traz os tratamentos realizados, no caso do CCE, para esses últimos dias. Então, a gente tem um tratamento que a gente traz nessa reunião, então seria com relação ao SGI número 25.922, que seria com relação ao despacho por razão elétrica da Altea Termorio, que possui uma recomendação ali nesse SGI de geração mínima de 200 megawatts, de 7h30 até meio-dia e meia do dia 5 de junho de 22. Essa restrição é representada no arquivo entidades.dat do modelo DCEM, também é representada no modelo DECOMP pela RE 613, e ela não é considerada para o caso CCE. E a partir do dia 5/6, a Altea Termorio, ela estava ligada unicamente por conta dessa restrição, pelo fato dessa geração não ser aplicada no caso CCE, foi considerada condição inicial para essa usina no arquivo APRUT.dat, do modelo DCEM, do caso CCE, como sem geração, né, para essa usina durante o período da intervenção e desligamento da usina. Então, seria nesse período aqui de 7h30 a 12h30, né, que ela estava ligada por conta dessa manutenção, e também as condições iniciais no momento de desligamento dela, que ela estava acionada por Unit Commitment. Então, aqui a gente só traz um trecho do arquivo modificado, arquivo APRUT.dat, mais especificamente aqui do dia 5 de junho, o caso CCE, né, usina número 47, unidade número 26, da Altea Termorio, ela estava ligada como condição inicial, e no caso CCE a gente desligou ela, gerando aqui sua geração. Com relação ao acompanhamento do modelo D100, que eu tenho para apresentar isso, então eu retorno a palavra para o Humberto, que vai prosseguir para o fechamento. Bom, obrigado, Cássio. Bom, durante o evento aqui a gente não recebeu nenhuma dúvida entre o chat e nem em relação ao e-mail, né? Então, já passo aqui para o próximo slide, né, dos próximos encontros do PLD. Lembrando que o próximo encontro do PLD será ocorrido ali no dia... irá ocorrer, né, desculpa, no dia 27 de junho, às 15 horas, como de costume, né, logo após ali a realização do PMO nos dias 23 e 24. Né? Então, dia 27, nos vemos aqui às 15 horas. Agora teremos, né, um espaço maior entre uma reunião e outra, mas como a gente já abordou em algumas vezes, né, isso devido ao feriado, né, que será o ONS irá desfrutar, né, desse feriado, uma vez que ainda é o dia ponte na sexta-feira, né? Então a divulgação será ocorrer do Decomp irá ocorrer no dia 15. E além disso, né, a gente reforça, né, que a projeção do PLD, considerando a revisão 2, ela deve ser divulgada ali na Informa CCE do dia 15 também. E aí, caso quem tiver interesse, né, fica lá disponível para consulta. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam aqui até esse momento, né, desejo um bom final de tarde a todos e até o próximo evento.